começando o Viva Mais, o seu programa de saúde. E todas as semanas, eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, entrevistamos os grandes especialistas da área de saúde e falamos sempre como viver mais, com melhor qualidade de vida. E vocês podem saber com esses grandes especialistas que a gente sempre traz o que existe de mais moderno e de melhor nos tratamentos, tanto na parte curativa como na parte de prevenção. Vocês também podem participar sugerindo assuntos e pautas, né? Entrando no nosso site www.programavivamais.com.br. Interaja conosco, aproveita enquanto a gente está falando, entra lá no site e já interaja conosco. E a gente quer aproveitar para agradecer que a gente tem recebido muitos e-mails de fora, né? Nós recebemos do seu José Pereira Costa, de Campina Grande do Paraíba, de Rondonópolis, seu Garcia Cruz de Portugal. A gente tem recebido dos Estados Unidos, a gente tem recebido muitos e-mails, não consegui pegar o nome da amiga que sempre nos escreve dos Estados Unidos. Mas a gente quer agradecer, né? Até porque essas pessoas acabam nos conhecendo, porque os nossos amigos que assistem o programa pela internet mandam para os seus amigos em outros lugares do mundo. Então a gente quer agradecer muito para aqueles que compartilham o programa, né? Para aqueles que entram, que participam, mandam perguntas. E a gente já falou aqui no programa sobre cefaleia. E hoje nós vamos falar de novo sobre esse assunto, porque da outra vez que nós falamos, nós trouxemos um médico. E hoje estão conosco dois convidados muito queridos que já vieram e vocês, como pediram, eles vieram de volta, né? Que é a doutora Gisela Grande, que é cirurgiã dentista com especialização em cirurgia bucomaxilofacial, mestre em cirurgia bucomaxilofacial e está concluindo agora o seu doutorado. O doutor Miguel Luciano Silva, cirurgião dentista com especialização em bucomaxilofacial, concluindo o doutorando em estomatologia. Estou meio atrapalhada, né? Então, hoje nós vamos falar da cefaleia ligada à odontologia, né, Miguel? Exatamente. A cefaleia dentro da odontologia, ela está bastante relacionada com alterações da mordida. Em odontologia, a gente chama isso de oclusão dentária, que acaba repercutindo em musculatura facial e articulação temporomandibular, que é responsável pela abertura e projeção, apreensão dos alimentos, né? Então aí a odontologia tem uma participação muito, digo assim, muito chave dentro de um diagnóstico diferencial de outras especialidades, que a gente sabe que a cefaleia não é, assim uma alteração da saúde que diz respeito a uma única área da saúde, mas sim a área de odontologia, a área de medicina, contribuições da fisioterapia também. Eu me lembro de um programa anterior que tivemos um colega de quiropraxia também. Então, existe uma equipe multidisciplinar sempre envolvida no tratamento de pessoas com cefaleia, né? É mais comum em mulher ou em homem? Olha, é bem interessante. Dor de cabeça é mais em mulher sempre, né? Pois é, sempre, né? Não, mas deixa eu falar, eu tenho muitos amigos que têm enxaqueca, muitos amigos, homens que têm enxaqueca. Com alma feminina. Não, nenhum deles, são bem machos. E hoje nós vamos ter que dar um jeito, né, Gi? Porque tem dois Miguel aqui. A gente falar Miguel, vai ser difícil escolher. Eles se acharem que vai falar. Mas tu sabes, Miguel, que dentro da área de cirurgia bucomaxilofacial existe uma estatística que as disfunções temporomandibulares, que dentro da odontologia acaba sendo até um segmento, uma especialidade, o índice de mulheres portadoras de disfunção temporomandibular é altíssimo, né? Há números assim, 70%, 80% da população de pacientes portadores de disfunção temporomandibular são mulheres. E tem uma relação muito direta assim, com os hormônios sexuais femininos, que é uma linha de pesquisa em Porto Alegre, na Santa Casa, que a gente detecta essas alterações, principalmente nos picos hormonais de mulheres. É fácil perceber assim, que períodos pré-menstruais assim, as dores exacerbam, junto com a elevação dos hormônios, a presença de receptores desses hormônios dentro da articulação, que vai desencadear mecanismo de alteração vascular, a gente sabe disso, de alteração de processo inflamatório também, que no conjunto todo traz um quadro muito piorado para quem já tem alguma alteração da normalidade. Então, sim, contribui, e as mulheres, para nossa alegria, é o público maior. Alegria ou não. Entre aspas, não. O cara pode não sofrer da dor, mas direta. pode sofrer a consequência. Diretamente. Mas normalmente o tratamento, quando se descobre que é por causa de problema da articulação, tá?
Isso se faz, tem um tratamento específico, é uma coisa multidisciplinar, é cirúrgico? Exatamente. Assim, a abordagem ela é multidisciplinar, invariavelmente. Cada vez mais a participação da fisioterapia está sendo determinante para bons resultados e manutenção de bons resultados. Cada vez menos, né, se opera a articulação intermandibular, né? Há muitos anos atrás, todos os tratamentos passavam por alguma intervenção cirúrgica. Hoje em dia, não. Hoje em dia, reduziu-se drasticamente os números de intervenção cirúrgica. Existem alguns procedimentos um pouco invasivos, mas não chega a classificar como uma cirurgia, que ajudou nos resultados excelentes, que é a artrocentese, é um procedimento ambulatorial, com anestesia local, e resolve uma série de alterações. Claro que isso... Estamos falando assim de alterações bem específicas dentro da articulação. Miguel, deixa eu te perguntar uma coisa. As Claro. pessoas que estão nos assistindo às vezes ficam em dúvida, né? Como é que eu posso saber que a causa da minha cefaleia é odontológica? Maravilha. Porque as pessoas que estão assistindo devem pensar assim, pô, será que é minha odontológica, minha enxaqueca, minha... Como é que a pessoa pode diagnosticar isso para ela saber quem ela procurar? Claro, interessante essa pergunta. Porque geralmente quando eles chegam no consultório, no meu consultório, por exemplo, os meus pacientes, eu estou sendo o último de uma cascata já de busca de tratamentos assim de insucesso muito grande. Porque a primeira coisa, doeu a cabeça, eu vou para o neurologista, né? Ou um neurocirurgião. E não necessariamente é ali a causa do problema. Então, assim, acaba passando por exclusão de diagnósticos, invariavelmente, né? Porque é difícil você encontrar um centro e a pessoa já sair com o diagnóstico preciso. Mas o cirurgião dentista, ele tem uma ação muito determinante nisso daí. Porque durante uma avaliação dentária normal, convencional, que assim deve ser feita pelo menos, a avaliação muscular da face faz parte dessa avaliação inicial, né? Então, uma vez ela sendo corretamente aplicada, vai se detectar alterações musculares, alterações articulares, e aí a consequência de indicação de um especialista, aí se abre todo um leque de tratamentos e possibilidades e conforto para aquele paciente. Agora, quando ele não busca o especialista por estar vagando entre outros, invariavelmente ele vai ter que fazer um diagnóstico de exclusão, né, Miguel? Então, o especialista que ele vai no neurocirurgião, neurologista, ele vai fazer uma avaliação cerebral ou de órgãos de nervos periféricos associados, ele vai no fisioterapeuta, ele vai ficar trabalhando de uma forma muscular e daqui a pouco o paciente tem uma associação de alterações que o conjunto é uma dor muito grande. Então, se só um trabalhar, não tem resultado, né? Então, tem que todo mundo trabalhar junto. E a gente, dentro da odontologia, consegue fazer isso de uma forma muito interessante, pela alteração dentária propriamente dita, pelas alterações musculares, e o limite do seu diagnóstico e a intervenção do fisioterapeuta e do neurocirurgião, mas acaba sendo do neurologista, mas acaba sendo por exclusão, invariavelmente. Tu acaba recebendo o paciente encaminhado do neuro Exatamente, porque é raríssimo o paciente que passa no consultório e fala, vou consultar que eu estou com uma disfunção temporomandibular. Não, ele não sabe, já foi passado por outros especialistas, outras áreas de saúde, e aí já se indica, vai se procurar um tratamento para essa área. Uma pessoa que recebe muito paciente de dor orofacial é o otorrinolaringologista, por dores referidas no ouvido. Muito perto do ouvido, né? E aí, claro, ele tem total controle da área anatômica, então ele consegue identificar muito bem, excluindo o problema do ouvido e fazendo indicação e referência para a área de odontologia, né? Isso é bem interessante. A Ana tinha te perguntado assim, os sinais que o paciente pode detectar. Tá. Dor do ouvido é uma delas? Dor do ouvido é uma delas. Dores de cabeça no sentido tensionais em região de musculatura temporal de face, eventualmente em região frontal, dores nessa região de musculatura mastigatória, dores cervicais também, esternocleidomastoideu é um músculo importante, né, de sustentação do pescoço e na ação muscular, de postura. Acho que a pessoa sentir que está apertando os dentes à noite também pode Isso ser, também, né? que a gente chama de bruxismo, que é a ação de estar rangendo os dentes, não? Isso também, o desgaste dentário, tudo isso começa a chamar atenção para isso. A ausência dentária também, né? No Brasil é um grande problema isso, né? A gente ainda sofre com anos assim de prática de odontologia curativa com remoção de dentes. Hoje em dia é bem diferente, mas sim, as pessoas de mais idade são as que mais sofrem com isso. E outro fator também seria o horário, o momento da dor.
né? Por exemplo, os praticantes de bruxismo, as pessoas que fazem bruxismo, passam a noite inteira, normalmente é noturno, não necessariamente, mas o mais comum é que seja noturno, range os dentes durante a noite e pela manhã, normalmente no horário da manhã, acorda com a musculatura mais cansada e dolorida. Então, a pessoa já refere em determinados horários, ou no fim do dia, ou no início do dia. Né? Tu tem um horário específico, quando a dor é geralmente muscular, tem um horário mais específico que ela acontece. E outra coisa que não podemos esquecer é a correria do dia a dia, né? Cada vez se tem mais ansiedade para as coisas, cada vez é mais cobrado, mais tensões, então há questões psicológicas também, propriamente ditas, assim, interfere bastante. Então todo mundo fala assim, é uma coisa de gente nervosa, é de nervos. Não, não é de nervos. Na verdade, o comportamento te leva a uma hiperfunção mastigatória, aquela tensão, apertamento, quero esganar ou alguma coisa parecida. E essa sobrecarga muscular durante o dia já é danosa. E chega de noite, em vez dele descansar dormindo, ele vai ranger os dentes, como a doutora Gisela falou. Então, esse músculo não descansa nunca, esse músculo está sempre trabalhando, está sempre trabalhando. Então, às vezes eu comento com alguns pacientes, é aquele maratonista, quer dizer, aquela pessoa que quer correr uma maratona e nunca treinou para maratona, não tem músculo preparado para aquilo. Consequentemente, a sobrecarga vai explodir em dor. Né? Para esse cara que sente mais dor de noite, vocês usam aquele protetor, né? Existe aquela modelinha. A placa mio-relaxante seria, né? Em alguns casos ela está indicada. Não são em todos os casos. Assim, a gente muitas vezes um dos casos em que se indica a placa, por exemplo, é quando se tem uma lesão no disco articular, em que o côndilo, ou seja, a cabeça da articulação comprime aquela cartilagem que está ali no meio. Então, acontece uma compressão ali. Então, colocando um dispositivo entre os dentes, vai haver um distanciamento, né? E vai liberar um pouco, então, aquele disco que está sendo comprimido. É uma das indicações da placa mio-relaxante. Outra indicação seria também para o relaxamento muscular. Mas a gente vê, assim, muita indicação de placa que, na verdade, às vezes está errada. Né? Então, é muito importante, antes de se indicar a placa, se ter um diagnóstico preciso. Assim. E tem algumas pessoas que também não conseguem usar a placa, né? Eu sou uma que fazia bruxismo, mas não consegui usar a placa de jeito. Ela é muito todas incômoda. as placas possíveis e não consegui dormir. Comia a placa dentro da noite? Não, eu tirava a placa. Eu acordava de manhã já sem a placa. Ou a placa estava embaixo do travesseiro, ou jogada no chão. Eu tirava dormindo, tirava a placa. Uma coisa que me incomodava, eu tirava dormindo. Me diz Nem uma via. coisa, e infiltração dessa articulação? Infiltração, no caso... Tanto com anti-inflamatório quanto com anestésico? Existe um procedimento chamado artrocentese, né, que o Miguel citou. Acho que eu tinha citado, né? Esse procedimento é um procedimento que a gente chama de lavagem da articulação. Né? Para que serve, Gi? O que acontece? Quando a gente faz determinados movimentos articulares, dentro da articulação, dentro da cápsula articular, se liberam... Eu gosto de dizer para leigo, assim, para os meus pacientes eu explico que é um farelinho de osso, né, que a gente chama de osteófitos. E aquilo começa a gerar um processo inflamatório dentro da articulação. E o que a artrocentese faz? Ela remove esses osteófitos. Aí se estuda várias maneiras de outros materiais, né? Normalmente a gente faz a artrocentese com soro fisiológico, é o clássico, né? Simplesmente uma lavagem. Aí agora, antes de a gente começar o programa, vocês estavam conversando, o doutor Miguel já começou a lançar umas ideias novas, né, uns estudos novos, se fala de outros materiais que se possa infiltrar na articulação. Tu tem uma artrocentese para mostrar para nós, não tem? Temos sim. Porque assim, o que eu acho que é bem legal da artrocentese mostrar, ela é com a pessoa acordada. Acordada, ela tem que colaborar porque ela tem que ficar de boca aberta. E não tem dor, né, Miguel? Não, durante a dor é uma anestesia local, com uma agulha de dentista. Como se fosse uma anestesia a um dente. Exatamente, a diferença é que é na articulação. Para a pessoa que está assistindo não ficar preocupada, porque realmente não dói. É como se fosse anestesia a um dente, uma agulhinha simples, um anestésico simples, e a pessoa fica... Tu tem para mostrar para nós, porque é bem interessante para as pessoas saberem como é que é uma artrocentese. Uma coisa também interessante, complementar só que a doutora Gisela iniciou, a indicação no caso de degeneração, que ela comentou, é uma das indicações, não é a única. Com certeza. Né? Às vezes o paciente tem um caso que a gente acaba tendo uma indicação assim que foi
As primeiras publicações da técnica foi até sobre isso. Simplesmente assim, ó, existe um menisco, né, como ela comentou, que o menisco se desloca. Então acontece em algum momento a pessoa simplesmente acordar ou durante o dia falando e travar a boca e não abrir mais. Travou. Ou abrir e não fechar também, né? Mas seja uma luxação de articulação, mas essa é uma luxação só do menisco. O menisco desloca para frente e trava. E aí o ossinho não caminha e a boca está travada. E com essa técnica se permite, de uma forma simples, liberar a abertura de boca e voltar à normalidade, entre aspas, né? Porque o disco continua fora da posição, mas tu já está abrindo e volta a ter uma função de novo, né? É como se fosse uma lubrificação da articulação, né? Libera os... esse disco ele está mal posicionado, muitas vezes em função de aderências. Né? E aí, quando a gente faz essa injeção do líquido ali, as aderências se soltam, né? Tu libera o disco ali e tu consegue tratar de uma maneira mais simples. Só para o pessoal ficar curioso, Miguel, vamos mostrar isso no próximo bloco. Perfeito. Daí eles não desligam. Ótimo. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível